sinto que tá todo mundo em busca de uma ideia perfeita, sabe? De um momento em que seu vídeo vai viralizar, em que algo vai mudar e vai explodir. E para isso você precisa ter aquela ideia genial. Mas a pergunta é, ideia do quê? É assim que a gente começa. O que você quer criar? Eu acho muito interessante pensar, porque eu mesmo sou uma pessoa completamente perdida, né? Eu estou criando conteúdo no TikTok já tem quase, sei lá, 8 meses, 9, e se você descer bastante no meu feed, eu postei vídeo quase todos os dias, você vai encontrar diversos conteúdos diferentes, experimentações, mas todos eles têm o mesmo fundamento, a mesma estrutura, que é criatividade, livros e falar sobre a minha vivência como uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que gosta de falar sobre a estrutura das coisas, sobre novas formas de criar, novas formas de ver o mundo, principalmente porque a criatividade é basicamente isso, é você combinar coisas diferentes a respeito do que existe ao seu redor. E quanto mais perspectivas você tem das coisas ao redor, melhor você cria, mas isso aí é papo para outro vídeo. E aí eu percebi uma coisa recentemente. O nosso passo 1 é o que a gente quer criar. O nosso passo 1.1 é por que a gente quer criar isso. Essas são duas perguntas essenciais antes de você fazer qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque elas te dão base e elas te dão entendimento do que você está fazendo. Dentro do marketing existem 3 perguntas primordiais antes de você começar qualquer campanha e qualquer coisa, que é o que, o como e o onde. E essas 3 perguntas são fundamentais na hora que você vai criar também. Só que dentro desse o quê, tem muito mais que a gente tem que entender antes da gente ir para a próxima fase, que é o como. Porque assim, quando você tem uma ideia que você quer criar, e aí você se pergunta por que você quer criar, e você não tem uma resposta para esse porquê, provavelmente essa ideia ou é uma ideia talvez que não seja sua, é uma ideia que foi ali colocada na sua cabeça pela sociedade, por seus amigos, por pessoas que você ama, porque tá tudo bem, a gente vive em sociedade, e às vezes, obviamente, a sociedade e as pessoas ao nosso redor acabam sim influenciando a nossa forma de ver o mundo, faz sentido. Ou às vezes essa ideia sua é realmente o que você quer fazer, mas não da forma como você tá fazendo no momento. Deixa eu te contar uma história. Eu sempre soube o que eu queria da minha vida. O que eu quero da minha vida é viver da minha escrita, ou seja, colocar os meus livros no mundo. E tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu crio conteúdo. Só que qual era o problema? Eu criava conteúdo sem saber o meu porquê. Eu já tive pelo menos uns 4 Instagrams diferentes. Eu já tive um outro TikTok. Eu fiz um mochilão. Teve um momento que eu desisti da minha escrita, desisti de tudo da minha vida. Falei assim, não aguento mais. Preciso sair dessa vida, preciso mudar. E aí eu juntei uma grana. Eu trabalhava online, porque eu sou publicitária. Então eu consegui ser nômade por 2 anos. Eu viajava e trabalhava. Eu fiquei 2 anos fora do Brasil. E nisso eu comecei a criar conteúdo sobre a minha vida fora do Brasil. Mas nenhum desses conteúdos me satisfazia. Apesar de eu entender o meu quê muito claro, que é ter uma vida criativa e viver daquilo que eu escrevo e da forma como eu me comunico, eu não sabia como colocar aquilo no mundo. E isso vinha muito do meu porquê. O meu porquê nunca era um porquê que me fazia entender o que eu queria. E aí existe um livro que eu estou muito apaixonada, que se chama A Crise da Narração. E ele fala sobre a história que nós contamos para nós mesmas. Olha só que loucura. E a história que eu contava para mim mesma, ela não era condizente com o meu quê. Eu queria algo muito, viver aqui da internet, viver dos meus livros, criar a minha vida criativa. E a história que eu contava para mim mesma é que eu não conseguiria, que eu não era uma pessoa com carisma o suficiente, que eu não era uma pessoa que as pessoas gostariam de parar para me ouvir. Esse livro, A Crise da Narração, ele é muito interessante porque ele fala sobre a forma como a gente conta a nossa história, a história da nossa vida, muda completamente a forma como a gente vive a nossa vida. Ele fala muito sobre storytelling, que é isso que nós vemos nas redes sociais, que é basicamente contar uma historinha para vender algo, e ele fala sobre a narração, que é o fundamento da sociedade, o fundamento do ser humano. Muitas religiões, inclusive, elas se sustentam a partir da história que elas contam a respeito de como o mundo nasceu. Por que você deveria acreditar em determinado Deus ou em determinada situação? Por que você deveria fazer certos rituais, como ir para a igreja todo domingo? Então, assim, por que você deveria se vestir de tal forma? Então, isso tem muito a ver com a história que é contada sobre de onde nós viemos e para onde nós vamos. Só que isso não precisa ser necessariamente sobre religião. Quando a gente entende quem nós somos e a história que nós queremos contar para nós mesmos, nós entendemos melhor o nosso quê e o nosso porquê. O que eu tô fazendo e o porquê eu estou fazendo isso. Esse é o problema. A gente vive numa sociedade tão cheia de informação,
Ou seja, tão cheia de storytelling, tão cheia de pequenas historinhas convencendo a gente de fazer coisas diferentes, que a gente não entende a nossa história macro, a nossa história real, o nosso fundamento. Por que eu tô aqui? O que que eu acredito? O que que eu não acredito? O que faz sentido pra mim? O que me faz sentir? Sentir de fazer sentido. O nosso quê e o nosso porquê se misturam muito na hora que a gente está criando uma ideia. Só que a questão aqui é, para a gente entender o que a gente quer comunicar, o que a gente quer criar, primeiro a gente tem que entender sobre nós mesmos. E é por isso que a ideia perfeita, ela não existe. O que vai te fazer viralizar por aí, não existem. Existem técnicas, obviamente. Técnicas de como você usar melhor uma ferramenta, sim. Técnica de como você se portar melhor diante das câmeras, sim. Mas o que você vai falar, se você vai sustentar aquilo que você vai falar, você só consegue quando você entende quem você é e o que você quer comunicar. E para isso você tem que entender a própria história.